Coríntios, capítulo 1. Primeira carta do capítulo 1. Verso 17, aí vai até no capítulo 2. Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 17, o tema da live de hoje, crenças limitantes. Diz assim o texto: Pois Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Ou algumas traduções, para que não se esvazie a cruz. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes, ou os que creem, pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Verso 26. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Verso 28. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Verso 30. Mas vós sois dele, e Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. E no capítulo 2, verso 1, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, mas nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. No verso 6 do capítulo 2 diz: Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. Não falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Acho que eu engoli uma vírgula aqui no verso 7. Vou pegar do 6 de novo aqui. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo, que se aniquila. Não, falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Então, aqui, no capítulo 3 ainda, do verso 19, vai dizer: Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, como está escrito,
ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Então, quando nós vamos falar do Evangelho, quando nós vamos falar de Cristo e da cruz, nós estamos falando de algo sobrenatural, inexplicável pela ciência, inexplicável pela lógica, não faz sentido algum quando se fala de evangelho, de salvação, dos céus, de Deus. Então, toda a sabedoria que o homem possui não consegue explicar, não consegue entender, não consegue fazer praticamente nada quando se trata. O mais sábio entre os homens, ele acaba descartando até mesmo a existência de Deus, o propósito da criação, o propósito da cruz. E dias desses eu estava falando, inclusive, a respeito de fé e crenças, né? A fé, ela anda muito próximo da loucura. É uma linha muito tênue. Ou seja, loucura, quando eu digo que não vive pela fé, ele vai dizer loucura. Nós vemos isso na Bíblia, né? Quando um homem, Moisés, com um cajado na mão, vai lá e bate na rocha para sair água. Imagina só, Deus falasse isso para você. Então, quem ouve fala, isso é loucura. E para piorar, depois Deus, numa segunda oportunidade, diz para ele, vai lá e fala com a rocha. Se bater na rocha com um cajado já parecia loucura, imagina conversar com a rocha. E não para por aí. Quando a Bíblia vai relatar que um homem foi tragado por um peixe, ficou 3 dias no ventre desse peixe, depois foi vomitado. Lá em Nínive, Jonas, né? Aconteceu isso. Então, às vezes, nós aceitamos como verdade, porque desde pequeno nós conhecemos essas histórias. Mas quando nós somos colocados diante de uma situação mais intensa, nós acabamos negando. Ontem, o Marcelo esteve aqui em casa, Marcelo, a Vanessa, no finalzinho do dia, e nós estávamos conversando a respeito de alguns pontos da Bíblia, e ele comentou algo interessante. Ele dizia assim, Zacarias, ele, quando recebeu a promessa, um anjo veio até ele, né, que ele já era avançado em idade, a sua esposa Isabel não tinha filhos, eles não tinham filhos, e o anjo, então, prometeu que ele teria um filho. Então, ele ficou assim, mas como pode? Ele não acreditou. Então, a partir daquele momento, ele ficou mudo. E daí o Marcelo falou, o mais interessante é que Maria também recebeu a visita de um anjo e fez a ela uma promessa que dela nasceria uma criança. E ela também falou, mas como pode? Ela também duvidou e ele levantou uma questão. E por que que João, aliás, por que que o pai de João, né, no caso Zacarias, ficou mudo e Maria não? Aí nós começamos a investigar o caso. Imagino eu que Zacarias casou-se com Isabel e queria ter filhos. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e esses filhos não vinham. Então eu creio que ele começou a orar, falar com Deus, expor o seu desejo de ser pai, a vontade de ter um filho. Eu não sei o que ele falou nas orações, mas era algo muito específico e particular entre ele e Deus. A tal ponto de que, quando o anjo vem para falar com ele, Ganzaroli, Deus te abençoe, meu querido, que quando o anjo vem para confirmar a ele que ele teria um filho, ele não acreditou. Então, a partir daquele momento, ele ficou mudo. Então, tem coisas que acontecem na Bíblia que está relatado e a gente não consegue compreender o porquê, porque existe algo muito particular. Só ele e Deus sabe das conversas, nas orações que eles tiveram, o que foi falado, o que foi exposto, o que foi prometido, o que foi votado, né? Então, a princípio, eu entendo o seguinte: Zacarias, ele acreditava no Deus do impossível. Né? Ele já estava avançado em idade e não tinham filhos.
não tão avançado assim, mas já fazia algum tempo que eles estavam casados e não tinham filhos. E aconteceu que ele foi orar, ele foi exercer fé, e orou a Deus, ao Deus do impossível, né? O Deus que poderia dar ele um filho. Segundo a Bíblia, a mulher dele, Isabel, era estéril, não poderia ter filhos. Então ele foi orar ao Deus que faz algo impossível. E quando então chega a resposta de Deus por meio do anjo, de alguma forma ele não acreditou. Então faltou-lhe fé. Crença tinha. E é o que acontece conosco muitas vezes. Nós temos crenças que são limitantes. São crenças que se confundem com fé. Tem hora que nós nos apresentamos diante de Deus com crenças, mas falta a fé. E por que foi que ele ficou mudo e Maria não? Veja bem, ele pediu filhos. Eu creio que ele orou pedindo filhos. E ele orou crendo que Deus poderia, crendo que Deus poderia dar esse filho a ele. Ele orou ao Deus do impossível, ao Deus de Israel. Fez petições, sei lá se ele fez votos, eu só sei que ele se abriu, se expôs. Mas então, quando a resposta vem, surgiu uma crença limitante. Ele começou a acreditar que não seria mais possível. Ele começou a acreditar que não seria possível ele ter aquele filho, mesmo um anjo vindo dar a notícia de que ele seria pai. Então, ao mesmo tempo, ele tinha crenças. Ele acreditava que Deus podia fazer. Mas então, quando vem a resposta, fala, Deus vai fazer, fala, não acredito. É impossível. É sem possibilidade disso acontecer. Então, nós vemos que faltou-lhe fé. E até a crença tornou-se um problema para ele. E conosco não é diferente. Às vezes, o que acontece conosco não está diretamente relacionado pelo aquilo que nós cremos. E o fato é esse. Não é no que você crê. Porque muitas vezes aquilo que eu creio é um impedimento para receber a bênção, para receber a vitória, para receber o milagre. E eu vou compartilhar com você que é algo interessante. Quando eu entreguei a minha vida a Cristo, eu acreditava em coisas que hoje eu não acredito mais. Eu acreditava em coisas que as pessoas que pregaram e falaram para mim de Cristo, do Evangelho, de salvação, não acreditavam, acreditavam diferente. Mas ainda assim, aconteceu algo sobrenatural. Porque o Espírito de Deus fez com que eu tivesse uma experiência de fé, trazendo sobre a minha vida, trazendo sobre a minha existência, né? Trazendo sobre a minha existência aquele corpo, aquela alma que estava ali em desespero, que estava ali aflita, uma alma perturbada, vamos assim dizer também. E o que acontece é que, apesar das minhas crenças divergirem da crença dos que ministravam na minha vida, aconteceu o milagre. O milagre da vida. O espírito de vida entrou em mim e produziu vida, transformação, restauração, reconciliação, trazendo-me a vida com Deus. E a partir daquele dia, eu me entreguei a Cristo e eu pertenço a Ele, a minha vida é dele, Ele é a minha vida. Então, não dependia do que eu acreditava. Só que, passado o tempo, então a gente começa a ser discipulado, treinado, a gente começa a estudar, a ler, a participar de seminários e vai começando a surgir as crenças, né? Então, o que acontece é que as crenças é a religião que faz. E você vai observar que, dependendo da religião, ela tem as suas crenças, ela crê em certas coisas. A outra religião já não crê da mesma forma, crê de outra maneira e contradiz, e muitas vezes começa as picuinhas, as contendas, as desavenças, por causa de crenças, e se esquecem da fé. Independentemente do teu credo, Deus pode operar um grande milagre. Eu conheço o testemunho de pessoas que creem diferente de mim.
Eu conheço testemunho de pessoas que creem e vivem em uma religião, embora sendo cristã, mas com uma ramificação diferente e que crê diferente, e tem testemunhos de milagres, tem testemunhos de bênção, tem testemunhos de cura. E quando alguém, muitas vezes, colocado a par de uma situação dessa, passa a duvidar se realmente é Deus que está fazendo, por causa que eles creem de uma forma e eu creio de outra. Eu digo para você, é Deus que está fazendo. Porque Deus, ele opera independentemente daquilo que eu creio, mas o que ele opera é mediante a fé. Então, a fé é algo sobrenatural. Então, quando eu cheguei na igreja e me coloquei diante do Senhor em aflição, em, em dor, eu vi Deus fazer um milagre em mim, sem que eu acreditasse nas coisas que hoje eu acredito. Que muitas delas eu deixei de acreditar e passei a acreditar em outras. Então, nesses 21 anos, né, 98, 22 anos vai fazer agora, fez mais 22 anos de vida com Deus, eu já aprendi, desaprendi, reaprendi, e até hoje tem coisas que eu estou em desconstrução. Então, eu estou ministrando para você aqui hoje, mas se você soubesse o que está aqui dentro de mim, então, tem coisas que, se eu falar aqui agora, você vai falar, o rapaz pirou de vez. Mas é que tem coisas que antes eu acreditava que não acredito mais. Eu não estou falando de fé, estou falando de crenças, crenças limitantes, crenças que aprisionam, crenças que te impedem de viver o sobrenatural. Então, quando nós vemos Jesus Cristo falando com, com o povo judeu, né? Lá estavam alguns grupos, fariseus, saduceus, e, e eles acreditavam, embora tendo a mesma Bíblia, acreditavam de forma diferente. Acreditavam de forma divergente até. Mas muitos deles experimentaram milagres, libertação, cura, não pelo que eles acreditavam, mas pela fé. Quase todos os relatos de milagres, de curas, de libertações, o coxo que andou, a mulher do fluxo de sangue que tocou em Jesus Cristo, o cego que foi curado, Jesus Cristo sempre dizia: vai, a tua fé te salvou. Não foi a sua crença, foi a tua fé. Então, hoje, o que acontece é que nós temos muitas crenças, nós acreditamos em muitas coisas, e por causa dessas crenças, muitas vezes nós brigamos com pessoas, nós divergimos, criamos até inimizades com outras pessoas porque elas creem diferente. E elas também têm testemunho de vida, de vitória, de bênção, de libertação, de cura, de salvação. E eu não posso, de forma nenhuma, desprezá-los, nem os testemunhos e nem as pessoas, por causa da crença. Porque a crença normalmente nos limita. Então, hoje, o que eu vejo e percebo é que as religiões não estão anunciando o evangelho. Ela anuncia crenças. Ela anuncia crenças. E se você que está ouvindo aí tem um ponto de vista, chama aí, pede para participar. E eu vou aceitar aqui e você vai poder abrir um pouco aí. De repente, eu ainda estou limitado na minha visão. Você pode esclarecer algo aqui. Porque a minha mente, ela funciona muito, a minha e a tua, de qualquer ser humano. Segundo alguns estudos, ela trabalha 4 vezes mais rápido do que eu sou capaz de falar. Então, eu estou falando algo aqui e o meu pensamento já foi lá longe. E nesse ir longe, e acontece sempre comigo. Eu estou pensando em uma palavra, em uma pessoa, em um personagem e falo outro. Depois eu vou ver o vídeo e falo, rapaz, mas não era isso. Né? É por causa que a mente do ser humano pensa mais rápido do que ele é capaz de falar. De repente você está aí e ouvindo, e a tua mente conseguiu ir a um lugar que a minha ainda não chegou, ou passou muito rápido. Chama aí, a gente vai conversar a respeito disso. Qual que é o teu ponto de vista? Então, quando
nós falamos de crenças, Jesus Cristo, ele falava com pessoas que acreditavam em muitas coisas, mas o objetivo dele era despertar fé. Era despertar fé. E o que é a fé? A fé é algo sobrenatural. Acontece no meu espírito. A minha fé, ela não é na mente, não é na alma. A minha fé, ela surge no espírito. Então, quando Jesus Cristo diz assim, vai, a tua fé te salvou. Vou pegar um exemplo aqui, aquela mulher com fluxo de sangue, há 12 anos sofrendo. E ela então fez um plano de aproximar-se de Jesus Cristo, tocar na orla de suas vestes e ela seria curada. Pela lei, uma mulher com qualquer fluxo hemorrágico, menstruação, qualquer coisa parecida, qualquer homem, não era nem só qualquer pessoa que tivesse qualquer hemorragia, qualquer fluido saindo do seu corpo, ele era imundo durante esse período. E mesmo que fosse algo assim que aconteceu de manhã lá, uma hemorragia estancou e ele era imundo até a tarde. Só depois de fazer a cerimônia de purificação que ele poderia ser considerado puro. E qualquer um que tocasse nele tornava-se também impuro. Mas aquela mulher fez uma loucura. E ela aproxima-se de Jesus Cristo e toca na orla de suas vestes. E Jesus então vai dizer: alguém me tocou. E você que conhece a história, então você vai ver que Deus, ele cria regras, ele cria normas e ele quebra. Mas ele não quebra porque ele é um quebrador de regras e normas. É porque, às vezes, a fé ela é tão poderosa que ela passa por cima de certas coisas que são que tem assim, vamos dizer, ela tem um simbolismo, tem um significado. Então, qualquer pessoa que carrega consigo alguma hemorragia, algum fluido, qualquer coisa nesse sentido, era considerado imundo, impuro. E qualquer pessoa que tocasse nele se tornava impuro. E qualquer coisa que ela tocasse, pessoa, animal, objeto, era impuro também. E ela faz esse desafio com ela mesma. Como eu só entendo uma coisa: o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus é quem colocou dentro dela isso, esse propósito. Então tem hora que você pensa em umas coisas que aos olhos de algumas pessoas é loucura. Mas eu acredito que o próprio Espírito de Deus está colocando algo dentro de você, no teu espírito. Ou seja, uma mulher em sã consciência, ela não faria isso, porque ela saberia que ela estaria contaminando o mestre, né? Pela lógica. Mas algo dentro dela, o Espírito de Deus colocou dentro dela, produziu uma situação que ela não conseguiu resistir, e ela foi lá e fez. Então nós temos que ter o cuidado de não agir por impulsos, mas pelo Espírito. Porque quando o Espírito de Deus coloca algo em nosso espírito, ele também está produzindo a fé, e a fé sobrenatural, inexplicável, é loucura. É o texto que nós lemos, é loucura. Então, quem está do lado, quem está à parte, vai dizer: isso é loucura. Mas, na verdade, é um ato de fé. Então, o que aconteceu é que, com o passar do tempo, eu digo por mim, né? Depois daquele ato sobrenatural, de um camarada que chegou diante de Deus, todo esculhambado, né? Todo errado, todo farrapado, destruído. E assim eu vivi algo sobrenatural. E não era por causa daquilo que eu acreditava ou do que eu acredito, mas é porque o próprio Espírito que veio em mim, sobre mim, ele colocou algo em mim, ou seja, algo que produziu o milagre da vida. Né? O próprio Jesus Cristo diz assim: e eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, quando fala vida e abundância, não é vida física, não é vida na terra, não é vida de fartura, é vida no espírito. Porque o meu espírito estava morto.
Eu tinha uma alma, que é os sentimentos, o intelecto, a razão e a vontade, mas estava morta. Não tinha vida. Ela se alimentava de porcaria, se alimentava do pecado. Um corpo que carregava. Já ouviu aquele ditado de assim: quando a cabeça não pensa, o corpo padece? Então, cabeça, mente. Então, o corpo estava carregando esse peso, a alma faminta, se alimentando de porcaria. Mas então vem Jesus Cristo e produz o milagre da vida. E agora o meu espírito é vivificado, eu tenho vida no espírito. E a minha crença era a mais oposta que possa imaginar. Então, o que eu estou dizendo para você hoje é que, passados uns dias, então a gente começa a ler, a gente começa a estudar, a gente começa a crer. E a gente começa a querer lógica, a gente começa a buscar explicações, e a gente arruma muita confusão com outras pessoas porque ela tem uma explicação diferente da nossa, e cria-se as divisões, e cria-se as oposições, e cria-se tantas coisas. E nós deixamos de pregar a Jesus Cristo, a loucura da cruz. Nós deixamos de anunciar um Jesus Cristo que perdoa pecado, um Jesus Cristo que transforma a vida. Aí nós começamos a ter crenças limitantes. Nós começamos a achar que para certo tipo de pessoa tem solução. Não, para aquele já não tem. Para esse aqui, eu acredito que ainda há recurso, mas para aquele lá não tem recurso. Então, essas crenças limitantes, muitas vezes as próprias pessoas chegam diante de Deus com essa crença limitante. Mas eu sou pecador demais. Eu sou imperfeito demais. Aí eu sou isso, eu sou aquilo outro, e deixe de viver algo sobrenatural, de viver pela fé. Então, nós que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando eu leio esse texto, eu entendo que essa palavra não é a pregação, não são as ministrações. Porque no dia que eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, se você perguntar para mim o que foi pregado naquele dia, eu não sei. Não sei. O que foi dito naquele dia, não sei. Porque eu já vinha frequentando a igreja, participando dos cultos há algum tempo. Né? Pelo menos uns 2, 3 meses. Não, uns 3 meses. Todo domingo eu estava lá. E sempre, quando o ministro, né, o pastor Walter Miguel, que era o pastor na época, e as pessoas, de uma forma geral, diziam: Deus tem uma palavra para você. Deus vai falar contigo hoje. E eu saí de casa naquele dia intrigado já. Eu já estava começando a ficar aborrecido com os crentes. Porque eles falavam que Deus ia falar e que Deus tinha uma palavra para mim. E até aquele dia eu não tinha ouvido Deus, eu tinha ouvido homens, eu tinha ouvido pessoas falando. Então eu saí de casa naquele dia e falei: se Deus falar comigo hoje, eu entrego a minha vida a Cristo. Então eu fiz um desafio. Se eles estão dizendo que Deus fala, então se Deus falar comigo hoje, então é hoje que eu vou entregar a minha vida a Cristo. E normalmente quando ia para a igreja, eu procurava sentar nos bancos de trás, né, lá atrás. O culto ainda era na área, não era no templo, era na área da casa. E a gente chegava, entrava pela frente, passava ali pertinho do púlpito para estar um lugarzinho. Sempre tinha o meu lugarzinho lá no fundinho escondido. E naquele dia eu não cheguei tarde, cheguei no mesmo horário de sempre, antes do culto começar, e a igreja estava. Tinha a mesma quantidade de gente que sempre tinha, mas não tinha vaga lá no fundo, só tinha banco ali na frente. Eu sentei no primeiro banco porque não tinha um banco lá no fundo para eu ficar escondido, porque eu ficava me esquivando, conforme o pregador ia falando e deixando bem claro aquilo que é pecado, aquilo que é errado, eu me sentia confrontado e desconfortável, né? Mas naquele dia que eu fiz esse desafio, se Deus falar comigo, é hoje que eu vou entregar a minha vida a Cristo. Então não tinha banco lá no fundo, só tinha banco ali na frente. Então eu sentei logo no primeiro banco. E a primeira palavra que foi falada, a primeira oportunidade, o primeiro louvor que alguém cantou, aquele louvor, eu ouvia a letra com esse ouvido, mas no meu espírito eu ouvia outra coisa. Eu ouvia Deus, mas eu ouvia Deus no meu espírito. E ao mesmo tempo que eu ouvia Deus falar comigo,
eu sentia uma alegria inexplicável. Ao mesmo tempo que eu ouvia Deus falar comigo, eu me sentia abraçado, perdoado, liberto, eu me sentia em paz. Então, daquele momento, para você, do primeiro minuto do culto para frente, a minha oração era uma só: acaba logo, acaba o culto. Não que eu tivesse assim enfadado, é porque o apelo é sempre feito no final. E eu já não interessava mais o que cantassem, já não interessava mais o que falassem. Qualquer um podia falar o que quisesse, podia cantar, sei lá, qualquer música, mas Deus estava dentro de mim. Eu sentia Ele, eu sinto Ele até hoje dentro de mim, produzindo algo que, por mais que eu fale, quem não experimentou, fala: esse cara é louco, é loucura. Então, naquele dia, eu tive uma experiência sobrenatural, uma experiência de fé, e essa fé produziu vida, independente daquilo que eu acreditasse. Embora o que eu acreditasse não tinha nada a ver com o que era pregado, anunciado naqueles dias. E como é hoje. Hoje eu creio diferente. Muitas coisas eu já nem creio mais. Eu estou deixando de crer. Eu estou procurando viver de fé. Então, o meu desejo, a minha vontade é viver numa experiência de fé. Tanto é que eu tenho deixado de confrontar com pessoas. Então, se alguém. Não adianta mais. Pessoas que creem diferente não conseguem mais me tirar do sério. Pessoas que pensam diferente não conseguem mais me tirar do sério. Eu não consigo mais olhar para uma denominação e dizer isso. Eu já fiz muito disso. Houve um tempo que eu acreditava em tantas coisas e eu sabia, né, na minha sapiência, no meu conhecimento, na sabedoria. Então eu sabia quem ia para o céu, eu sabia quem não ia para o céu, eu sabia qual que era a igreja de Cristo, qual que não era, eu sabia todas as seitas, eu apontava e dizia qual que era e qual que não era. Hoje em dia eu digo uma coisa só: o que importa é Deus. Por mais que você vai dizer, mas existe seita, eu digo para você, existe crenças, existe fé. Porque tem gente que está vivendo por crenças, mas tem gente que vivendo por fé. E até mesmo entre aqueles que foram evangelizados e tiveram uma experiência de fé, hoje estão deixando de lado a experiência de fé e vivendo de crenças. E muitas dessas crenças são limitantes, porque limita a comunhão dele com outras pessoas, limita o agir e o poder de Deus na vida dele, na vida de outras pessoas, restringe o céu a um grupo de pessoas, fecha as portas, vai estreitando. Então, o que eu estou dizendo para você hoje, o que o Espírito Santo está dizendo para você hoje, é que nós precisamos desesperadamente pedir a Deus e desejar experiências de fé. É fé que importa. Nós somos salvos pela fé, somos salvos pela graça mediante a fé. Não é salvo pela graça mediante a crenças. Né? Para você ter uma ideia, ninguém crê em Deus mais do que os demônios. E não sei qual que é o texto da Bíblia que vai dizer: tu crê em Deus? Faz bem. Os demônios também creem, mas não obedecem. Eles não só creem, eles chegam até a estremecer diante de Deus, mas não obedecem. Ou seja, por mais que creem, eles não vivem uma fé. Quando eu falo fé aqui, essa palavrinha, essa palavra tão pequena, ela é muito abrangente, porque ela vai falar de algo sobrenatural. Pela fé, você vai lá em Hebreus 11 vai falar da galeria da fé, dos heróis da fé. Então vai dizer que pela fé teve homens que apagaram a força do fogo. Eu creio que estão falando lá dos três, né? Misael, Azarias e Ananias, também conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha de fogo que foi aquecida 7 vezes mais. E eles passeavam lá dentro. E eles não apagaram o fogo. Veja bem que o fogo estava bem aceso,
mas Hebreus vai dizer que eles apagaram a força do fogo. O fogo estava lá, mas o fogo não os consumia. Por causa de fé. Porque antes disso eles já tinham determinado em seus corações viver pela fé. Porque eles me disseram: ó rei, é porque o rei tinha falado que lançaria eles no fogo e ninguém os livraria. Ó rei, Deus pode nos livrar. Deus tem poder para nos livrar do fogo. Mas se Deus não nos livrar do fogo, nem assim nós nos dobraremos e nem nos renderemos aos teus decretos, que era prostrar-se diante daquela imagem de ouro que ele tinha construído. Então eles já tinham decidido viver de fé, num Deus inexplicável, num Deus que é capaz de fazer qualquer coisa, mas se ele ainda não fizesse aquilo que eles precisavam, eles ainda permaneceriam. Eles foram lançados na fornalha e o fogo não os queimou, mas o fogo estava lá. Queimou as cordas que os amarravam, mas não os queimou. Nem cheiro de fumaça tinha neles. Daniel foi lançado na cova dos leões. Só que quando eu peço para Deus que eu quero viver pela fé, viver experiência de fé, eu tenho que estar preparado para essas circunstâncias. Eu tenho que estar preparado para situações desafiadoras. Mas hoje nós não somos mais desafiados a fazer algo grande, viver algo tremendo. Nós somos desafiados a viver de fé, mas uma fé num Deus que abre uma porta, num Deus que faz uma coisa ou outra, num Deus que prospera. Não estou dizendo que ele não faça isso. Mas ele quer nos levar a um nível de fé muito maior. É fé sobrenatural, é vida sobrenatural, é vida no espírito. É poder viver como aqueles homens viveram. Você tira a água da rocha, atravessar o Mar Vermelho, atravessar o Jordão, fazer com que águas amargas se tornassem potável, né? Água própria para consumo, água doce, não doce de doce, mas doce própria para consumo. Tantas coisas. Um jovem enfrentar um gigante e vencer essa batalha. Ou seja, nós precisamos viver de fé e deixar de lado o comodismo. Então, hoje nós criamos uma plataforma de crença. Eu creio em Deus, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, eu creio na segunda vinda, eu creio no arrebatamento, eu creio em tudo isso também. Só que eu não posso me limitar a viver de crenças, porque muitas vezes eu vou encontrar alguém que vai falar: eu creio diferente de você. Aí muitas vezes vai criar-se uma barreira e não vai haver comunhão com essas pessoas, porque elas creem diferente. E nisso nós somos reprovados, porque o próprio Pedro teve uma experiência, e nessa experiência Deus falou com ele que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz diferença entre um e outro. O que Deus espera é que nós realmente vivamos de fé. E o que é fé? Busque a Deus, fala: Senhor, eu quero viver de fé. Eu quero deixar de lado as crenças limitantes, eu quero viver uma fé sobrenatural. E prepare-se para viver grandes batalhas, mas grandes vitórias também. Hoje em dia nós vemos pessoas querendo grandes vitórias, mas não querem grandes batalhas. Quando a situação começa a tornar-se mais densa, mais fervorosa, então nós desistimos. Senhor, tem misericórdia. Não, Deus quer nos levar a ter experiência de fé. Mas experiência de fé é muitas vezes passar por situações desafiadoras e sair do outro lado e vencer. Eu vejo na Bíblia tem muitos heróis, mas também tem muitos mártires. Muitas vezes nós queremos ser os heróis. E Deus muitas vezes tem os seus mártires. É claro que teve uns que nasceram, Deus levantou para ser heróis, mas teve outros que nasceram para ser mártires. Nós vemos que os historiadores dizem que Isaías ele foi cerrado ao meio, mas nem por isso ele deixou de viver uma experiência de fé. Ou seja, qual foi a experiência de fé? Ser cerrado ao meio. Segundo diz, ele foi colocado dentro de um tronco de madeira, um tronco oco, e foi cerrado ao meio. E assim, nem com
nem com tudo isso ele negou a sua fé num Deus sobrenatural, porque ele acreditava numa vida e em uma vitória muito maior e muito melhor. Nós vemos depois disso, logo no princípio da igreja, muitos homens foram queimados vivos, muitos homens e mulheres foram queimados vivos, mas nem por isso eles negaram a sua fé, porque eles já tinham uma experiência de vida. Então, quando eu falo vida, é vida no espírito. O que mais nós precisamos é vida no espírito. Então, existe uma grande quantidade de pessoas que elas creem, mas não têm vida, porque a vida ela é produzida em nós através de um ato de fé. É quando o meu espírito se encontra com o Espírito de Deus, aí gera-se a vida. Vida no Espírito, vida abundante, uma vida de fé, uma vida de vitória, uma vida de conquista, uma vida em Deus, uma vida de paz, uma vida de alegria. O que nós vemos são pessoas que chegam diante de Deus com suas crenças e se decepcionam. Se decepcionam porque ela vem cheia de crenças, mas não tem fé. E a crença não produz milagre. A crença não produz vida. Por mais que nós cremos, nós limitamos. E nessa conversa que eu estava tendo com essa outra pessoa semana passada, eu falava exatamente disso. Que às vezes nós elaboramos o nosso credo, né? Fazemos um credo elaborado e olhamos para ele e para nós, pô, isso aqui é, é o top das galáxias, né? Esse padrão de credo aqui é perfeito. E eu creio que Deus olha do céu assim e ri, porque não passa de uma caricatura, não passa de coisas que não fazem o menor sentido diante de Deus. Porque por mais que nós, na nossa sabedoria, né, na sabedoria humana, lemos textos e juntamos um com o outro e fazemos um esboço e tiramos uma conclusão linda e dizemos o céu é assim, Jesus Cristo vai voltar dessa forma e isso é desse jeito e o arrebatamento vai ser assim, e elaboramos tantas coisas e depois Deus fala, você vai se surpreender, porque é muito mais do que isso. Então, tudo aquilo que nós cremos é nada perto daquilo que é realidade. Nós lemos aqui, é aquilo que não desceu, aquilo que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. É coisa muito mais. Aquilo que nós não somos capazes de imaginar é o que Deus tem para nós. Então, nós, na nossa limitação, imaginamos alguma coisa e carimbamos e dizemos isso aqui é o credo perfeito. Quem não crê assim está por fora e não vai herdar os céus. E se esquece que a salvação é pela fé. É através da fé, pela graça, através da fé. É através da união do meu espírito com o Espírito de Deus que vai produzir uma fé, uma experiência sobrenatural, e essa experiência vai produzir vida. E de qualquer outra situação, é a tua fé se unindo ao propósito de Deus, a um projeto de Deus, produzindo transformação, produzindo libertação. De todos os milagres que alguém, o ser humano, pode provar, eu vou dizer que o mais sublime dele é o milagre da vida. O próprio Jesus Cristo ele fala: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, existem muitas crenças que nos limitam a ter uma vida medíocre, uma vida de derrotas, uma vida de murmuração, uma vida de crença e descrença ao mesmo tempo. Cremos, mas quando chega na hora H, desistimos, né? Como eu falei agora há pouco, Zacarias, eu acredito que ele tinha orado e pedido a Deus um filho porque ele acreditava, era crença, não era fé, era crença. Ele acreditava que o Deus de Israel poderia dar um filho para ele. Afinal, há um relato, Deus deu um filho a Abraão já na velhice. Então ele acreditava, mas não era fé. Então o que acontece conosco é que nós lemos texto bíblico, nós ouvimos mensagem e diante de tudo isso, nós chegamos diante de Deus com crenças. E expomos e muitas vezes fazemos pressão em Deus, porque eu creio assim, e tu vai fazer, e tu tem que fazer, e Deus fala, não é por crer, é por fé. Então eu preciso chegar no lugar do sobrenatural. Eu preciso sair
dessa plataforma de crenças e passar a viver de fé. A fé que não se abala, a fé que não torna atrás, a fé que não recua, a fé que não desiste, a fé que tem certeza no Espírito. Ela tem certeza dentro. Nós temos, quando é fé, é algo que está dentro de você, não está na mente, está no teu espírito. A tua mente às vezes vai até dizer, não vai dar. Mas ao mesmo tempo o teu espírito vai dizer, vai fazer porque vai dar certo. Então às vezes nós entramos nesses duelos e às vezes nós preferimos esquecer e deixar de lado aquilo que está sendo gerado em nós pelo espírito e vamos acreditar naquilo que a nossa mente vai dizer. Então, você deve ter escutado um apito aí, a minha bateria já está indo. Mas eu creio que Deus, de alguma forma, falou contigo hoje. Nós precisamos viver de fé. E fé não é acreditar naquilo que dizem para nós. Porque existem religiões, existem líderes religiosos anunciando, falando, e não está errado o que ele está falando. Mas o problema é que nós nos acomodamos em um lugar confortável, porque nós já cremos, então nós já pensamos que, porque cremos, então nós já temos o nosso lugar no céu. Porque nós fazemos isso, porque nós fazemos aquilo, porque nós participamos disso, porque nós participamos daquilo, então nós já temos o nosso lugar garantido na presença de Deus e na eternidade. E nos esquecemos que é fé. Nós precisamos de fé. E tem horas que Deus, ele prova. E alguém diz assim, eu já ouvi algumas pessoas dizer que Deus nos prova para ver a nossa fé. Deus é onisciente. Ele sabe. Ele conhece. Quem não conhece sou eu. Então tem hora que ele nos prova é para mostrar para mim, para mostrar para você que nós temos crenças e não fé. E eu preciso é de fé. Então quando Deus provou Abraão, né, quando pediu o filho dele em sacrifício, Deus sabia. Deus já sabia que Abraão seria capaz de oferecer o filho. Quem não sabia era Abraão. Quem não sabia era eu. Quem não sabia é a descendência dele. Mas depois que Deus provou e ficou bem claro que ele era um homem de fé, e lá nos Heróis da Fé vai estar Abraão. Pela fé, Abraão foi chamado amigo de Deus. Que fé é essa? Ou seja, quando o próprio Deus colocou dentro dele aquele propósito de oferecer o filho em sacrifício. Por mais que a mente dele falar, por que eu vou fazer isso? Eu vou sacrificar o meu filho. O espírito dele, movido de fé, sabia que alguma coisa ia acontecer e ele voltaria, porque Deus prometeu a ele um filho e Deus não iria falhar de jeito nenhum. Então ele foi. Então tem coisas na minha vida que eu só sei que sou capaz de fazer se eu estiver diante da situação. Eu só sei se eu sou capaz de resistir. Nós vemos o caso de Pedro. Pedro, quando Jesus Cristo estava ali contando o que ia acontecer, e ele seria ferido e todo mundo ia se dispersar e iam negá-lo. Aí Pedro olha para eles e fala, não, eu não negarei, de jeito nenhum. Eu morro contigo, mas não te negarei. Então, na cabeça dele, ele acreditava que não negaria. Mas Jesus Cristo já sabia que ele negaria. Mas então, quando ele foi provado, foi para que ele conhecesse a fé que ele tem, porque Deus já conhece. Mas ao mesmo tempo que ele foi confrontado e teve esse grande desafio, depois ele tornou-se um grande homem de fé. Então, o que acontece conosco é que Deus, ele sabe da minha fé. Ele sabe se eu tenho, se não tenho. Ele sabe se eu estou exercendo ou não. Então, a Bíblia vai falar que a fé é como um grão de mostarda. Algumas traduções vai dizer do tamanho, mas eu prefiro a expressão como. Ser como um grão de mostarda. Embora pequeno, mas uma vez plantado, ele vai germinar, vai crescer e vai tornar-se uma grande árvore. Então, a fé, como um grão de mostarda, é a fé que você semeia ou não. É a fé que você exercita ou não.
Ou seja, o grão de mostarda, se você colocar ele em um recipiente e guardar na gaveta, ele vai ser um grão de mostarda para o resto da vida. Mas se você lançar ele no solo, nas condições adequadas, ele vai germinar e vai tornar-se uma grande árvore. A mesma coisa é a fé. Se eu guardá-la em um recipiente e recusar a lançar ela diante de desafios, diante de circunstâncias, ela vai permanecer o que é e não vai produzir nada. Então, Jesus Cristo, ele não veio anunciando crenças, ele veio nos desafiando a viver de fé. E o justo viverá pela fé. Não é crer, não é crer. Esquece tudo que você crê. Esquece tudo que você creu até hoje. Porque aquilo que muitas vezes nós cremos e achamos que é o mais top, é o credo mais perfeito que existe, eu digo para você que Deus olha e ri dele. Porque ele é nada, insignificante. Nós não conseguimos nem imaginar, nem milésimo de nada do que é os céus, de que é Deus, de que é o projeto de Deus, de que é a vida eterna. Mas então nós elaboramos credos que se tornam um problema sério para a nossa vida. Então, o desafio é viver de fé. É fazer umas loucuras, não você fazer espontaneamente, mas é que quando o Espírito de Deus colocar algo dentro do teu espírito, algo desafiador, algo que provoca, algo que te inquieta, te tira do centro, que tira da casinha, vai para cima, porque você vai ter experiências de fé, vai viver pela fé e vai ser